ensinando a como participar da ceia do Senhor, da Santa Ceia, né? Então eles pegam isso aí, dizendo que é para nós também participarmos de um ritual religioso, de um cerimonial. Não tem nada a ver com o que Paulo estava tratando ali, né? Só que essa tradição, ela se espalhou, né, pelas igrejas. Eu acredito que isso aí não se espalhou somente para os coríntios. Eu acredito que na Galácia, outras igrejas que haviam naquela época, eles tinham o costume também de fazer isso, porque os judeus eram a maioria de crentes. Então é preciso entender isso, de crentes no primeiro século. Então eles levaram as tradições. É a mesma coisa, quando o Brasil foi descoberto, né, o que tinha aqui no Brasil? Os índios. O que tinha aqui no Brasil? A cultura dos índios, não é verdade? O que tinha aqui no Brasil? A comida que o índio comia, era peixe, era caça. Mas depois que vieram para cá os portugueses, eles trouxeram os costumes de Portugal. Quando vieram os negros, né, os escravos, nós, né, eu aqui. Então o que aconteceu? Nós trouxemos os costumes aqui, que foi lá, colocou lá em Salvador, Bahia, tem muito esse costume, né, daquelas tradições, daquelas comidas mais carregadas de, né, que a gente já sabe quais são, né, gente? Então o que acontece? Então também no primeiro século aconteceu a mesma coisa, não é verdade? Aconteceu a mesma coisa. A igreja era a maioria de judeus, então esses costumes, né, foram se espalhando, né, gente? De comer e beber, de participar do pão. Comer a ceia do Senhor indignamente é não ter o quê? Amor. Comer a ceia do Senhor indignamente é não ter amor, é não ter misericórdia, é não se importar com os outros. E isso é comer a ceia do Senhor indignamente, né? Simples assim, tá bom, gente? Vamos ler os textos aqui, ó. Entendendo o que era o partir do pão na igreja do primeiro século. Eu coloquei alguns textos aqui para a gente entender aqui, ó. Olha só, Atos 2:42 diz o seguinte: e perseveravam o quê? Na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir de quê? Do pão, e nas orações. Então esse partir do pão era aquele costume, né, da igreja do primeiro século. Eles tinham partir do pão. Atos 2:42, né, gente? Aqui, Atos 2:43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, né? E todos que criam estavam juntos, não estavam juntos, né? E tinham tudo em comum, ou seja, os bens, né? Os patrimônios, eles dividiam entre eles. E vendiam, olha só, e vendiam as suas propriedades. Olha só, era uma coisa voluntária. Deus não mandou eles venderem as propriedades deles. Mandou? Deus não mandou ninguém vender propriedade nenhuma para poder distribuir tudo o que tinha. Mas o amor era tão grande, a comunhão era tão grande, que eles tinham o partir do pão, aquela ceia, aquele ágape, né, onde eles levavam os alimentos lá, e eles comiam e bebiam naturalmente, não tinha nada a ver com uma religiosidade, né? Vendiam as suas propriedades e bens, ó, e o que? Repartiam com todos. Então o que estava havendo na igreja de Corinto? Não estava sendo repartido com todos. Então quando eles se reuniam era para quê? Não era para melhor, mas para pior, né, gente? Mas aqui em Atos 2:45, a igreja, ela, quando se reunia, né, eles tinham tudo em comum, eles se reuniam e repartiam com todos, segundo cada um havia o que? De mistério, né? Atos 2:45. Agora vamos aqui, ó. E perseverando unânimes todos os dias no templo, mas aí eles ainda iam ao templo judaico, né, gente? Eles ainda iam naquele templo lá de pedra, né? A igreja do primeiro século, ela estava ainda debaixo daqueles rudimentos, é preciso entender isso. Esse templo aqui não tem nada a ver com a igreja não, tá? É preciso entender isso. Esse templo aqui era o templo de Jerusalém, ó. E perseveraram unânimes todos os dias no templo. Também eles iam no templo, ó. E partindo o quê? O quê que está partindo aqui? Partindo o pão em casa. Eles ainda eles tinham aquelas tradições que vieram do judaísmo, né? Assim, então, como eu falei, do Brasil ele não tinha essa cultura aqui, essa cultura assim diversificada, né? De cultura afro, de índio com português. A gente tem uma cultura assim de comida aqui no Brasil
muito lá no sul do país. O que eles têm lá? Um churrasco, né? Eles têm lá um tipo de comida mais europeia, e lá pro Nordeste, né, já é uma comida, né, diferente. E a gente também tem a cultura do índio, também tudo misturado. Então, o que acontecia? Na igreja do primeiro século também, aquelas tradições de comer e beber, de partir do pão, os tipos de comida que tinha na igreja do primeiro século, isso aí foi se espalhando pelas nações, entre o quê? Os crentes. Então, aquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto era uma continuidade disso aí, né? Perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o quê? O pão em casa. É engraçado que é em casa aqui, né? Partindo o pão em casa. Então eles se reuniam numa casa, né? Mas o que faz hoje não tem nada a ver com isso, né? Essa religiosidade toda que tem que ter um templo de pedra, que tem que fazer um cerimonial, não tem nada a ver com isso aqui, né, gente? Comiam o quê? Junto, mas comiam mesmo, né? Comiam juntos com alegria. Não era, Jesus, me perdoa porque eu pequei. Não era isso, né, gente? Eles comiam o quê? Juntos com alegria, né? A religiosidade faz as pessoas se condenarem. Então as pessoas participam de um ato religioso que traz condenação. Por isso que havia entre eles muitos fracos e doentes, né? Entendimento, né? Mente se condenando. Eles eram condenados com o mundo, na mesma condenação. Olha só, comiam juntos com o quê? Com tristeza ou com alegria? E singeleza de coração. Era uma coisa muito saudável, né? Não tem nada a ver com essa religiosidade toda que se faz aí hoje em dia nos templos de pedra da religião. Atos 2,46. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, aqueles que na verdade já eram salvos e iriam entender que já eram salvos, haviam se salvar na mente, né? Nas mentes, entender. Então já eram predestinados, e eles haviam de se salvar, mas não é que Jesus ainda os ia salvar, não, porque eles já eram salvos, né? Eles só iam ser salvos no entendimento, né? Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Atos 2,47. Está saindo o som ainda? Tá, né? Agora, vamos entender o que são ágapes. O que era o ágape? O que eram os ágapes, né? Está saindo aí? O que eram os ágapes na igreja do primeiro século? Ágapes. Eu coloquei aqui, o dicionário diz o seguinte: festividade ocorrida entre os cristãos. Festividade, não é funeral não, né? Matando o Senhor Jesus não é anunciando a morte do Senhor não, né, gente? Festividade ocorrida entre os cristãos, caracterizada pela refeição que era compartilhada. Isso era os ágapes, compartilhada com os demais, não envergonhando aqueles que nada tinham, né? Agora, por extensão, está escrito aqui, quaisquer festas em que há partilha, né? Que se reparte com o outro, né? Em que há partilha de refeições, almoços e confraternização. Gente, o professor, né? O entendido da língua portuguesa, ou que entende das expressões, tem mais entendimento do que os religiosos do que é a ágape, né, gente? Aqui, quaisquer festa em que há o quê? Partilham. Então, o que tem a ver com um cerimonial simbólico de partilha? Não é uma coisa que tem que ser de verdade, né? Uma coisa de verdade, não é uma coisa de mentirinha, um faz de conta, né? Como a gente de vez em quando, às vezes fala assim, brincadeira de criança, como é bom, né? Por quê? Só em brincadeira de criança, só representando a realidade. Não é pra gente brincar de carrinho, como a gente fingia que estava com um carrinho de verdade. Eu já falei aqui, as meninas que brincavam com vocês quando eram meninas menores, pequenininhas, né? Brincavam de casinhas, o que? Simbolizando que vocês seriam o quê? No futuro lá, irmão Neide cozinhando lá, fazendo a macarronada, então fazer aquela macarronada de mentirinha, né? Então, gente, não tem nada a ver. A gente vai ficar como meninos entendendo que a ceia do Senhor é isso? Não é um ato simbólico? Não é, né, gente? Judas fala dos homens,
profanos que participavam dos ágapes deles. Ó, Judas também fala. Judas fala, um apóstolo que só tem um capítulo o livro dele, né? Olha só, Judas falando daqueles homens profanos que participavam dos ágapes deles, e era exatamente aquilo que acontecia na igreja de Corinto, aqueles homens que o que? Se embriagavam, enquanto outros tinham fome, ó, vamos entender, né, gente? Ó, Judas aqui, ó, capítulo 1, versículo 12, ó, estes são manchas em vossas, o quê? Festas, não tem nada a ver com santa ceia, né? Não tem nada de religiosidade. Em vossas festas, é uma coisa de alegria, festas de amor, eram os ágapes, banqueteando-se convosco, é banquete mesmo, não é fingindo que era banquete não, né? Um prato cheio de pedacinho de pão, fingindo que é a ceia, né? Porque era realmente a verdadeira ceia, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas e infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Judas 1,12. Judas está aqui somente corroborando, né, com o que Paulo estava falando na igreja de Corinto, que haviam esses homens que participavam do banquete deles, ó, banqueteando-se, mas eles comiam tudo na frente, envergonhavam aqueles que nada tinham. Isso é para entender o que é participar indignamente da ceia do Senhor. Eles participavam o quê? Indignamente da ceia do Senhor, porque não tinham amor para com o outro, não partia o pão de verdade, não pensava no outro. Isso é participar indignamente da ceia do Senhor, né? Ceia do Senhor pode ser qualquer atitude nossa na nossa família. Nós já estamos na ceia do Senhor, né? Já estamos na comunhão, né? Então isso aí tem que ser 24 horas por dia, nós estamos na ceia do Senhor. É preciso entender isso, né, gente? Não é só um simples fato da gente estar reunido, comendo e bebendo. Olha só, eu vou ler outra versão aqui, que é a versão britânica, que está aqui, ó, falando no ágape, né? Ó, estes, Judas capítulo 1, versículo 12, o mesmo capítulo e o mesmo versículo, só que numa outra versão. Estes são os escolhidos em vossos ágapes, é a mesma coisa de festa em que se come e bebe, em que as irmãs e os irmãos, um leva Coca-Cola, a irmã leva torta salgada, outro leva empadão, né? Ó, esses são os escolhidos em vossos ágapes, que devoram a bandeja todinha de empada que a irmã leva, e ele não pensa no outro que não levou. Então, assim, aqueles que nada tinham ficavam assim: ai meu Deus, eu não trouxe nada, como é que eu vou participar ali? Eu não vou ser o primeiro entrando na fila, né? Eu também teria vergonha, né? Vamos dizer assim, se eu tivesse numa festa onde eu não tivesse condição de comprar, tivesse desempregado, né? Não pudesse lhe levar uma Coca-Cola, eu ia ficar esperando o pessoal, ia sentar ali e aguardar o pessoal, mas aguardar, né, o pessoal se fartar ali, depois quando eu ia chegar na mesa, cadê o meu? Não está lá. Então era isso que acontecia lá na igreja, gente, do primeiro século, lá na igreja de Corinto, ó. Estes são os escolhidos em vossos ágapes, quando se banqueteiam convosco, pastores que se apacentam a si mesmos. Eles só pensavam nele, né? Sem temor, comiam tudo na frente de todo mundo, se embriagavam, passavam mal vergonha, né? São nuvens sem água levadas pelos ventos, são árvores sem folhas nem fruto, duas vezes mortas, desarraigadas. Judas capítulo 1, versículo 2. Então isso aí era o banquete, eram os ágapes que haviam lá no primeiro século. Não tem nada a ver com santa ceia, né, gente? Vamos lá, vamos continuar aqui. Essa coisa religiosa aí, né? Fingindo que é a verdadeira. Façamos a festa sem o fermento velho. Paulo fala aqui, ó. Façamos o quê? A Santa Ceia ou a festa? Santa Ceia é uma coisa religiosa, né? Mas aqui está falando o quê? A festa sem fermento velho. Ó, Paulo fala aqui: não é boa a vossa jactância, né? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então a religiosidade, o quê? Leva as pessoas a terem um entendimento que não é o real. Fica só no irreal, né? No faz de conta, né? Leveda toda a massa e leva todos a pensar a mesma coisa. No mundo todo, essa massa já foi levedada, né? Os crentes, os religiosos, não entendem o que é a verdadeira ceia do Senhor, que é exatamente o que falta no mundo, né? O que falta no mundo é o quê? A comunhão e amor. Por que existem as guerras? Porque
os homens não pensam no outro, né, no semelhante, né? Porque tem gente passando fome. Então, assim, os crentes que também agem da mesma forma estão, o quê? A gente vai ler depois, na condenação do mundo, na mesma condenação, né? Não é boa a vossa jactância, diz aqui em 1 Coríntios 5:6. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? 1 Coríntios 5:6. Aí Paulo fala o quê? Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Não é mais para a gente ficar com o fermento velho da religiosidade, nem do fermento velho do desamor, nem do fermento velho da ira, da contenda e do não pensar no outro, né? Isso é o fermento velho. As coisas velhas já passaram, né? Para que sejais o quê? Uma nova massa. Então, na verdade, nós que pregamos a graça, isso tem que ser um reflexo em nossas vidas, como seres humanos que temos que ser pessoas sociáveis, né? Assim como estáis sem fermento, já estamos sem fermento, já temos a mente de Cristo, né? Porque Cristo, a nossa Páscoa, ainda vai ser sacrificado. Já foi, então não vamos ficar mais sacrificando o Senhor, né? Partindo o corpo do Senhor como um ato religioso, né? Mas sim, já estamos numa nova massa, né? Então nós temos que nos alimpar daquele fermento velho, alimpar o fermento velho para que sejais uma nova massa. Por isso façamos a Santa Ceia. Não. Por isso façamos que a festa, era o banquete, era o comer e o beber, era o partir do pão. Façamos a festa não com o fermento velho da religião, ou o fermento da contenda, do desamor, da falta de misericórdia. É uma coisa ampla, né? O fermento velho é uma coisa religiosa também, que não é o verdadeiro amor, né? Façamos a festa não com o fermento velho da religião ou do mundo, nem com o fermento da maldade. Veja aí, ó. Isso, a maldade também é um fermento, né? E da malícia. Veja, na igreja de Corinto tinha muita malícia, né, entre eles lá, eles eram carnais. Mas com o que? Ázimos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5:8. Então veja que Paulo está falando aqui, nesse capítulo 5, não é o capítulo 11, tá? Que a gente fala do que o pessoal diz que é a Santa Ceia, né? Que não é. 1 Coríntios 5:8, ó. Façamos o que? A festa, né? Agora, discernindo o que é a comunhão do corpo e do sangue do Senhor. O que seria discernir o corpo do Senhor? O que é o corpo do Senhor? Né? O que é o pão? O pão é o pão? Não, o pão não é o pão. O próprio Evangelho diz que o pão não é o pão, não é o pão de lá da padaria, não é esse pão. Então, discernindo o que é a comunhão do corpo e do sangue do Senhor. Olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Não é? É a comunhão. Não é um copo. Não é um copo de vinho. É a comunhão. Ora, a comunhão não é um copo de vinho. Ou é? A comunhão é um copo de vinho? Ou a comunhão é o amor? É o pensar no outro. Isso é comunhão. Então, ó, o cálice de bênção que abençoamos não é. Não é. Mas os religiosos dizem, sim, é um cálice. Temos que ter um cálice aqui, com vinho dentro. Não é isso, gente. Isso é pensar como menino. Porque Paulo falou assim, quando eu era menino, eu pensava como menino. Nós não temos que pensar como meninos, né? O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Não é não. É sim, né? É a comunhão, eu errei aqui, né? É uma pergunta, né? Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? É a comunhão. Não é um cálice de vinho. O cálice de bênção que abençoamos não é um cálice de vinho, mas sim é o que? É a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos. E o pão que partimos? É um pão da padaria, feita por um padeiro suado, lá, pingando suor em cima da massa? O pão que partimos é esse pão da padaria, gente?
Paulo pergunta: o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? É a comunhão, é o amor, é o pensar no outro, é trazer a empada e não ficar só para ele, né? Ele traz a empada, mas ele abraça a empada, né? Eu abraço a bandeja de empada, é só minha, né? Ele traz o bolo, eu trago a Coca-Cola, mas eu seguro a Coca-Cola comigo aqui, né? E eu fico só bebendo a Coca-Cola. Daqui a pouco aqueles que nada tem, aí eu dou a garrafa vazia para ele. Então, gente, olha só, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O pão que partimos? É sim, Paulo, é a comunhão. Ué, aí Paulo fala assim: ué, mas não é um pão não? Não, não é um pão, é a comunhão. Então pão não é pão, a comunhão não é pão. A comunhão é o amor, né? Então, vamos lá. Porventura o cálice imenso que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? As pessoas não entendem isso, né, gente? 1 Coríntios 10,16, está bem claro não é difícil de entender, porque a religiosidade, o véu, faz com que as pessoas não entendam a realidade. Porque nós, sendo muito, somos o quê? Um só pão. Ué, o pão somos nós mesmos? Na verdade, o pão é a comunhão que está em nós, né? O amor. Então veja, nós sendo muitos somos o quê? Um só pão. Então essa comunhão não é um pão, e um só corpo. Então é o corpo de Cristo, né? Porque todos participamos do mesmo pão. Mas de qual pão? O pão da bandeja ou a comunhão, que é o pão verdadeiro? Ou o amor? Ou a misericórdia? Ou ao não deixar o outro que nada tem sem, né? Não tem que deixar, ele tem que participar também do mesmo pão, né? Então nós participamos do mesmo pão. Sim, mas podemos participar do mesmo pão físico também, né? Quer dizer, distribuir alimentos também para os necessitados, né? A gente fazer obra social, isso tudo é muito amplo, né, gente? Isso é muito amplo. O conceito do amor não é só de palavras, mas também de práticas, e abrange muitas coisas, né? De repente a pessoa está, por exemplo, desempregado, está precisando de uma passagem, uma coisa, a gente parte esse pão com ele. Eu estou com R$50, a gente vai, poxa, irmão, tem que ir trabalhar amanhã, mas eu não tenho. A gente sabe que ele não tem mesmo, não tem a passagem para ir para lá para trabalhar amanhã, a gente parte esse pão com ele, a gente dá uma parte do nosso, né? Isso é só um exemplo. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer isso necessariamente assim, dar dinheiro para ninguém, mas é só ajudar de alguma forma, quando a gente vê que a gente realmente pode ajudar, né? A gente está ao nosso alcance poder fazer e a gente não faz. Quer dizer, a gente se omite numa coisa que a gente poderia até ajudar e nem precisa, de repente não vai me fazer falta, né? Aí a gente vai e ajuda sem pensar assim de um retorno, né, gente? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Então não é pão na bandeja, né? E um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então o mesmo pão que nós participamos é o mesmo amor, a mesma comunhão que tem que haver no corpo de Cristo, que isso é participar da ceia do Senhor dignamente, né? Participar indignamente é fazer ao contrário disso aqui, né? Ao contrário. 1 Coríntios 10:17, comendo a ceia do Senhor indignamente. Agora a gente vai chegar nessa parte, comendo a ceia do Senhor indignamente. Portanto, qualquer que comer este pão, mas que pão? É um pão que a gente acabou de ler que não é pão mais. Não é pão, né, gente? Não é pão da padaria onde o padeiro fica ali suado, né, fazendo aquele pão. Não é aquele pão. Porque qualquer que comer deste pão, quer dizer, participar do corpo de Cristo, dizer-se o quê? Que prega o evangelho da graça, que estou em graça. Qual graça? Né? Qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice, mas a gente sabe que o cálice não é mais um cálice, né? O cálice é a comunhão do sangue de Cristo, não é mais um cálice de vinho. Antes da cruz era, né? Depois da cruz já não é mais. Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, veja, que não ser digno naquilo que ele fala, que ele diz crer. Eu creio, mas as minhas atitudes, né? A minha vida não condiz com aquilo que eu digo crer. E isso é o que? Está indignamente, né? Beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, viu? Deu para perceber como é que o religioso entende tudo religiosamente isso aqui, né? 1 Coríntios 11:27. Então, assim, comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente. Não entender o conceito do verdadeiro amor que Jesus
naquele ato demonstrativo, simbólico, antes da cruz, ele falou: vocês têm que partir, tem que compartilhar, ajudar, né? Dar de si. Lembra quando os apóstolos lá do primeiro século, eles falaram com aquele que estava na porta da Formosa: não tem ouro, não tem prata, mas o que tem, isso te dou, levanta e anda. Então isso que eles estão fazendo é o quê? Participar, é comer do pão e beber do cálice do Senhor dignamente. Se a gente tem o conhecimento, também a gente não compartilha, a gente está indignamente participando. É tudo muito amplo, né? É tudo muito amplo. Eu conheço a graça, mas a graça é só minha. Eu sou igreja dentro da minha casa. Eu não preciso me reunir, eu não preciso falar com ninguém. Bom, mas alguém falou para ele, né? É interessante que ele chegou ao conhecimento dele, para ele, a graça, através do irmão Geraldo, um exemplo, né, que está já há mais tempo, irmão Cristiano França, que já está há algum tempo mais do que a gente, né, nos vídeos. Ele conheceu, mas agora ele fala: eu não preciso mais me reunir, eu não preciso mais participar do corpo do Senhor, e eu não preciso mais participar da ceia do Senhor, né, desse entendimento, né? Então vamos ver aqui, capítulo 11 ainda, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pense, você está dignamente participando da ceia do Senhor? Está participando da ceia do Senhor? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Que pão? A gente já entendeu lá que não é mais pão físico. Coma deste pão, participe, faça isso, né? Dê de si também, ajude o outro. Se o mundo todo fizesse isso, o mundo todo não teria pessoas passando fome, ou outras coisas mais, né? Que não seria necessariamente só o pão de comer, mas o amor mesmo, a compreensão, a ajuda, né? Estar junto, né? E assim coma deste pão e beba deste cálice que Jesus falou lá antes da cruz, simbolizando o que deveria ser no futuro, o que seria o seu reino, né? Que não era mais comida nem bebida. E Jesus falou que não seria mais de coisas visíveis, coisas palpáveis. Então o que ele está dizendo? Que já não iria ser mais o pão, aquele pão físico, mas seria o amor, uma coisa espiritual, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que eu estou participando de verdade? E assim coma deste pão, mas não é o pão religioso da Santa Ceia. E beba deste cálice, mas não é mais aquele cálice que a gente ficou anos e anos ali: oh, Jesus, me perdoa porque eu pequei, eu tenho que participar do teu corpo, do pão e do vinho, do teu sangue, entendeu? Não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. Então esse é o entendimento, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, mas não é para comer pãozinho picado, nem beber copinho poxa, pelo menos vamos colocar um copo maior, né, gente? Aí de repente um copo maior a gente pode repartir com o irmão que está sem, né? Mas cara, aquele copinho não dá muito mal para, não molha, não dá nem para umedecer a boca, né? Fica aqui mesmo, não desce para o estômago, né? Aquele copinho, aí você tenta engolir, nem dá para engolir aquilo, né? O pãozinho fica agarrado no dente, né, gente? O que tem a ver isso com a verdadeira comunhão? Nada. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, mas não é mais pão físico, e beba deste cálice, mas não é mais cálice, né? 1 Coríntios 11, 28. Porque o que come e bebe indignamente, o que diz que é de Cristo, né? E come e bebe por quê? Para a sua própria condenação, porque o mundo vai estar condenando, né? Vai estar condenando os atos dele. Esse é o crente, é o pior daqui da empresa. Não é assim que falam? O crente é o pior, né, gente? Eu já ouvi falar nisso, né? O crente é o pior, né? Porque o que come e bebe indignamente, ele se diz, mas ele come e bebe indignamente. Come e bebe para a sua própria condenação, porque ele o quê? Não discernindo o corpo do Senhor. O corpo do Senhor é ele mesmo, junto com os demais crentes que participam da mesma ceia, que não é mais pão, que não é mais vinho, mas sim a comunhão e o amor, né? 1 Coríntios 11, 29. Porque, olha só, o que come e bebe indignamente, né? 1 Coríntios 11, 29. Por causa disso há entre vós o quê? Muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então muitos estão dormindo, né? Porque eles não conseguem discernir o que é o corpo do Senhor. Eles não conseguem discernir que não é mais um ato religioso. Ele fica pensando, ele só é um religioso, mas na sua vida diária, 24 horas por dia, em outros lugares, ele já não está participando dignamente da ceia do Senhor.
porque ele só pensa que é um ato religioso, né? Por causa disso, há entre vós, o quê? Poucos ou muitos? Muitos. Então, no mundo todo tem muitos fracos e doentes no entendimento, pensam como crianças. E muitos que dormem, muitos estão dormindo, não entendendo o que é a ceia do Senhor, o que é a verdadeira santa ceia, que deveria ser santa, que de santa não tem nada, né? Que na verdade o texto não diz santa, mas é a verdadeira ceia do Senhor. Não precisa dizer que é santa, né? Que já é forçar a barra com uma coisa. Poxa, aí é forçar a barra com uma coisa que não é santa, então não precisa nem falar que é santa. Se falar só que é um jantar, estaria bom, né? Então há muitos entre vós, muitos fracos e doentes, muitos no Maracanã cheio, né? Cheio de gente aí nos templos de Salomão, né? Fracos e doentes no entendimento, pensando que evangelho é aquilo lá, né? E muitos que dormem, estão dormindo, passando pela sombra do apóstolo, né? Aí passa aquele holofote lá, eles não têm entendimento da graça de Deus, que não é a sombra de um homem que vai abençoá-lo e curar, né? Eles estão dormindo no entendimento do que é o evangelho. 1 Coríntios 11:30. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, se a gente passasse a refletir o que é a ceia do Senhor, depois, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então por que o mundo nos julga? Que igreja que tem no Brasil? A igreja faz alguma diferença nesse Brasil? O que mais tem são igrejas pelo Brasil. Qual a diferença que faz? O que mais tem é pastores que entram para o meio político, que se corrompem. Na verdade já são corrompidos, né? Lá só aparece a sua podridão, né? O que na realidade eles são. Então, gente, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então o mundo nos julga. Então aqueles que olham falam: lá, aquilo ali é o quê? Para ser aquilo lá eu prefiro não ser nada. Para eu ser crente daquele jeito ali eu prefiro não ser. Eu prefiro ficar aqui na minha cerveja no bar. Porque olha só, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então veja, quando não se participa da ceia do Senhor verdadeiramente, é a pessoa egoísta, aquele cara egoísta na empresa dele, não pensa em ninguém, só pensa em si, faz fofoca de todo mundo, mas é o crente. Então ele não participa da ceia do Senhor, ele participa indignamente. Então olha, porque se nós nos julgássemos, seríamos julgados ou não seríamos julgados? Não seríamos. Então o mundo não iria nos condenar. 1 Coríntios 11:31. Mas quando somos julgados, nós refletimos sobre as nossas atitudes, repensamos se realmente estamos agindo corretamente. Já viu? Fazer por menos, né? Tem gente que é um estopim, né? É um pavio curto. Então repensa, né? Repensa. Mas quando somos julgados, a gente, né? Somos repreendidos pelo Senhor, isso é internamente. Para sermos condenados ou para não sermos? Para não sermos condenados com o mundo. Então, a igreja de Corinto estava sendo condenada com o mundo. Tinha um rapaz lá, né? Que estava fazendo coisas horríveis, né? Entre os irmãos lá, que ele se apropriou, né? Da esposa do próprio pai dele, né? Então tinha um rapaz lá em Corinto que teve essa situação lá, né? Que Paulo mandou entregar a Satanás, né? Vocês já leram essa passagem? Então olha só, é porque quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados da mesma forma que o mundo não tem comunhão, eles não participam da ceia do Senhor, mas nós temos que participar. 1 Coríntios 11:32. Portanto, meus irmãos, já vai terminar. Quando vos ajuntais, agora Paulo já está falando de se ajuntar, quando se reunir, né? Esperai uns pelos outros. Esperai uns pelos outros. Participe dignamente do que vocês dizem que estão tendo comunhão. Espere o outro também que nada tem, para fechar o entendimento lá de cima, do início, né? Do início, a gente vai abrir aqui depois. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais, mas Paulo está falando para quem? Para quem que Paulo está falando, gente? Isso aí foi há quase 2000 anos que ele falou isso aí. Ele estava falando de uma coisa que era uma realidade. Agora, para que eu vou achar que Paulo está falando para a gente aqui? Ele não estava falando para a gente porque a gente não tem esse costume de trazer todo domingo para cá
torta salgada, bolo, frutas. A gente não tem esse costume. Mas por que Paulo estava falando? Porque ele se deparou com aquela situação desagradável lá. Então ele precisava o quê? Dizer como era para ser feita a ceia do Senhor. Mas aí o padre João Ferreira de Almeida colocou o quê? Como fazer a Santa Ceia, como sendo um cerimonial religioso. Não tem nada a ver com o que Paulo estava falando. Olha só, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para o quê? Para participar de um ato religioso? Não. Para comer, esperai um pelos outros. Mas para o quê? Para comer. Ué, então era coisa mesmo de verdade, não era uma brincadeirinha de comidinha de criança, né? Vamos brincar de comidinha de criança, né? Aí a menininha faz lá comidinha de brinquedo, comidinha de faz de conta, né? Não era de verdade. Esperai uns pelos outros, para o quê? Aqueles que nada tinham também poder comer, né? 1 Coríntios 11, 33. Mas se alguém tiver fome, que na verdade Paulo foi educado aqui, se alguém for esfameado, é isso que ele quer dizer mesmo? Se alguém for um glutão, se aquele que engole, que come com os olhos, é isso que Paulo está querendo dizer aqui, ó. Mas se alguém tiver fome, ele foi educado, tá? Ele falou se alguém tiver fome. Olha só o que ele fala, ó, como o quê? Em casa. Então não faça isso na reunião, porque vocês estão fazendo os outros passarem vergonha. Os caras se embriagando, né? Se embriagando e se fartando demais. Como em casa, para que não vos ajunteis o quê? Para condenação, a mesma condenação, as farras do mundo, né? Onde ninguém pensa em ninguém, né? Vai numa festa do mundão aí, lá, ontem eu passei ali que eu estou dirigindo, né? Negócio de aplicativo, aí eu passei ali no Barreto, ali é o que mesmo? Pô, da Pedra, né? Aí ali tá muita bebedeira, muita coisa, então ninguém está pensando em ninguém ali. Então assim, eles estão na condenação do mundo, das atitudes dele, que ninguém está pensando em ninguém, é briga. Daqui a pouco sai do pontapé um com o outro, né? Então os crentes de Corinto estavam o quê? Se ajuntando para a condenação, a mesma condenação do mundo. Quanto às demais coisas, Paulo fala aqui, ó, ordená-las-ei quando for. 1 Coríntios 11, 34. Eu queria ver se algum religioso, durante meus 37 anos, né, de crente, queria ver se alguém já falou isso aí. Eu gostaria que alguém tivesse falado dessa forma aqui, como é a realidade do que Paulo estava falando aqui, mas ninguém nunca falou. Passei 37 anos pensando que a ceia do Senhor era a Santa Ceia, que não era. Não é a Santa Ceia. Então Paulo estava falando de comer e beber, sim, mas é uma coisa muito mais ampla, era o verdadeiro partir do pão, né? Então o que é comer a ceia do Senhor indignamente? É exatamente não entender o conceito daquilo que Jesus representou antes da cruz. Ó, vocês têm que partir. Tá vendo esse pão aqui? Esse pão aqui, vocês têm que partir. Também pensa no outro também, não pensa só em si. É isso que Jesus está falando. Mas não é só o pão em si, não é só a comida, é muito mais do que isso, né? Porque para que a igreja não ficasse o quê? Na mesma condenação do mundo. Então esse é o tema. Tá bom, gente? A gente pode até voltar aqui um pedacinho da semana passada, só para fechar aqui, ó. Olha só, para a gente entender por que a gente falou isso hoje. Paulo aqui em 1 Coríntios 11, 17, nisto porém que vou dizer-vos, isso é o início desse assunto, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Então eles estavam se ajuntando, não pensando no outro. Não tem nada a ver com Santa Ceia, né, gente? Tinha a ver com o partir do pão, sim, da igreja do primeiro século, de verdade. 1 Coríntios 11, 17. E veja aqui, ó, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja significa a reunião deles, há entre vós dissensões, em parte o creio. 1 Coríntios 11, 18. E até importa que haja entre vós o quê? Heresias, desvios do entendimento do que é o evangelho. Heresias é isso, o que desvirtua, né? O que falsifica, que não é de verdade, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então os sinceros se manifestavam contra aquilo e falavam com Paulo, e Paulo ficou sabendo, ó,
Porque ele falou assim: e em parte eu creio, ó, aqui, ó, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntar na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Paulo também não ia tudo que falava com ele filtrava, ele ia verificar se realmente era aquilo, né? Porque sabe como é que é, né? O disse-me disse, a falação, né? Muita gente falando muita coisa, tem que analisar. Então por isso que Paulo falou: em parte eu creio. Também não era de tudo, todo mundo fazia tudo. Tinha alguns que se manifestavam de forma ali, como aqueles homens profanos que Judas falou lá, aqueles que se banqueteiam convosco, que participam dos vossos ágapes, né? E aqui, ó, de sorte que quando vos ajuntar num lugar, aqui para fechar, não é para comer a ceia do Senhor. Eles não estão comendo de verdade a ceia do Senhor, mas na verdade eles também pensavam em fazer algo diverso, né? Uma coisa até religiosa, né? Porque eles estavam na igreja, então eles tentavam aplicar a mesma coisa, porque esse repeteco das coisas de antes da cruz, isso aí continuou. A igreja do primeiro século continuou comendo a Páscoa. A igreja do primeiro século continuou jejuando. A igreja do primeiro século continuou batizando. A igreja do primeiro século continuou indo ao templo de pedra, continuou indo aos montes. Então esse fermento velho, Paulo falou assim: alimpai-vos desse fermento, e também do fermento da maldade, da falta de sinceridade, né, gente? Então, gente, para terminar, o tema de hoje foi esse aí: o que é comer a ceia do Senhor indignamente? Acho que deu para entender, né? Mais claro do que isso, só repetindo e a gente cantando essa canção aqui, para concluir que o amor jamais acaba. Vamos terminar cantando essa canção, né? Que fala do verdadeiro amor, da verdadeira comunhão, que o amor jamais acaba. A ceia do Senhor tem que continuar, né? Vamos participar da ceia do Senhor. O amor é paciente, é benigno. Vamos lá, vamos redar. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana e nem se ensoberbece. O amor não se conduz de maneira inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se espeita mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Esse é o conceito que Jesus passou antes da cruz. Jesus falou que deveríamos o quê? Partir o pão, né? Compartilhar essa graça, o entendimento do que é o verdadeiro amor. Então ele tomou o pão e partiu entre eles. Ó, vocês têm que partir o pão. Essa é a verdadeira ceia, mas não é mais pão físico, né? Vamos cantar aqui, ó. O amor não se conduz de maneira inconveniente, não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê. A graça e a paz para todos. Bom início de semana para todos que estão no Facebook.